graça e a paz do Senhor Jesus seja com os amados irmãos. Estemos em oração diante de nosso Senhor um minutinho, por favor. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te invocamos, chegamos diante de Ti pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Agradecemos a oportunidade nova que nos dás para meditar algumas porções da Tua Palavra. Entregamos a Ti nossa condição humana. Queremos deixar tudo isso nas Tuas mãos e confiarmos na obra do Teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, que dês refrigério a todo o nosso ser, que fortaleças nosso homem interior, que alumies os olhos de nosso entendimento, que nos estabeleças diante de Ti na fé, na simplicidade da fé, no amor, na Tua obra, Senhor. Somos carentes de Ti e por isso chegamos diante de Ti para pedir em nome de Cristo e para receber. Rogamos que Tu Santo Espírito seja sobre cada um de nós. Tu que já moras em nós, Senhor, move-te em nosso ser para o Teu trabalho, para a Tua própria obra. Escreve em nossos corações, escreve em nossas mentes, em nossos espíritos, Tua Palavra. Que podamos ser tocados por Teu Espírito, que podamos ser contagiados pela Tua natureza, envoltos em Ti, envolvidos em Ti, Senhor. Oramos, Senhor, que o Senhor vai diante de nós e que pela Tua graça e socorro nós sejamos capacitados para poder Te seguir em Espírito. Seguir-te a Ti, Senhor, porque fora de Ti não temos nada em nós mesmos. No precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, com a preciosa ajuda do Senhor, então vamos estar dando continuidade aos capítulos anteriores acerca da celebração da plenitude de Cristo nas festas de Israel, como fala Paulo aos Colossenses, que aqueles dias de festa eram sombra das coisas que viriam, mas a realidade que viria é o corpo dessa sombra, é o próprio Cristo. Então Deus nos está apresentando, através dessas figuras das festas, distintos aspectos da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ontem nos detuvimos à noite, principalmente, em dois aspectos. A festa da Páscoa, que vem intimamente relacionada com a festa dos asmos, mostrando-nos a obra jurídica e a obra orgânica da cruz de Cristo, o que Ele fez por nós e o que Ele fez em nós. Essas duas festas estavam intimamente relacionadas com uma terceira festa, que é a festa das primícias, que tem a ver com o aspecto de Cristo ressuscitado.
as coisas que têm a ver com o sangue, que têm a ver com a cruz, são para tratar as coisas negativas, são para limpar, para varrer, para tirar. Mas se necessita também suprir, colocar as coisas positivas em lugar das negativas que são tiradas. Na cruz de Cristo, o velho homem foi crucificado, tudo que tem a ver com Adão se acabou, até as diferenças que havia de raça, de nacionalidade, de sexo, de cultura, tudo isso termina na cruz de Cristo. Mas a partir da ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito de Cristo, então uma nova realidade é introduzida por Deus. E essa é uma das coisas que viriam e que já vieram a nós outros. Cristo já ressuscitou, Ele já derramou seu Espírito e, portanto, a nova criação já foi introduzida. As coisas velhas passaram na cruz e todas são feitas novas na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, tudo começa de novo. Ele é agora o segundo homem. Todas estas 7 festas, as 7, são sombra de Cristo. Todas nos falam do próprio Cristo. Algo sumamente importante de Cristo. E também a festa das primícias, pois, nos fala da ressurreição de Cristo. Das 3 primeiras festas, nos fala 1 Coríntios. Então, vamos fazer uma leitura rápida, só para encontrar ali a menção das primeiras 3 festas, nesta carta antiga, das mais antigas, não a mais antiga, pero dentre as mais antigas de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 5, aí vemos desde o verso 7, a celebração neotestamentária destas festas aí. Dice 1 Coríntios 5, verso 7 e seguinte: lançai fora, agora nos concede a nós lançar fora, porque Cristo terminou com ele na cruz, e por meio de nossa união com Cristo, na simplicidade da fé, nós podemos deixar você ficar fora. Não é algo que nós fazemos, sino que Cristo fez, e nós estamos unidos a Cristo, e nessa união com Cristo, agora nós, com uma fé ativa, responsável, baseada na obra de Cristo, e baseada na nossa união com Cristo, em espírito, então nós, em nome de Cristo, lançamos fora. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. A nova massa é a vida do Cristo ressurreto. Como sois, de fato, sem fermento. Paulo tinha plena fé que os irmãos, os membros do corpo de Cristo, as igrejas, eram nova massa, de fato, sem fermento, porque o sangue tinha limpiado eles e o Espírito tinha regenerado eles. Era uma obra perfeitamente de Deus a favor das igrejas. E Paulo confiava na obra que o Senhor fez. E por isso ele disse com toda a confiança simples: como sois de fato. Sois de fato, sem fermento. Sois nova massa. Por quê? Porque agora Cristo é vossa nova vida.
Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Então você vê que o Novo Testamento nos ensina uma celebração não judaica, não messiânica, sino espiritual, em Cristo, das festas. Já não é um cerimonial exterior, sino uma experiência que nasce da fé no próprio Senhor. Celebremos, diz a Igreja, a festa, não com o velho fermento. Esta festa, que está falando de fermento, se refere aos asmos, ao pão sem levadura, que o próprio Senhor falou e disse: este é meu corpo, tomai e comei. O pão que eu darei a comer é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que come minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então o Senhor se apresenta como aquele pão sem fermento, que é o nosso alimento, o aspecto orgânico da obra de Cristo. Não só um aspecto objetivo histórico, que também existe, mas agora uma identificação conosco e de nós com Ele. Nós vivemos por Ele, porque Ele é nosso alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então disse, celebremos a festa. Não com o velho fermento, não é necessário. Já podemos lançar fora o velho fermento. Não vamos ter nada a ver com o velho fermento, porque temos morto com Cristo, temos ressuscitado com Cristo, lançamos fora o velho fermento e agora celebramos, temos uma celebração de Cristo como nosso pão, asmo, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Então, aqui nos fala o Novo Testamento que existe essa celebração entre nós, os cristãos, das festas judaicas, não celebrando da maneira judaica, não celebrando com símbolos, não celebrando com candeiros, com rituais, sino na simplicidade da fé, vivendo em união com Cristo. Mas, como estou dizendo, há um terceiro elemento que sempre tem que estar junto, que é o elemento da ressurreição. Porque o elemento do sangue é para limpar. O elemento da cruz é para terminar, para varrer. Mas o elemento da ressurreição é aquele elemento para introduzir uma nova criação. O elemento da ressurreição é que estabelece uma nova criação. Então, a obra do Senhor tem a ver com seu sangue, tem a ver com sua cruz e tem a ver com sua ressurreição. Também depois há outra obra do Senhor que tem a ver com sua ascensão, com sua intercessão, com seu governo, etc. Ministério celestial de Cristo. Mas o ministério de Cristo começou primeiro na terra e ainda a ressurreição foi na terra. E apareceu na terra. Depois ascendeu e derramou o Espírito. Então, em 1 Coríntios já se nos falou da Páscoa, já se nos falou dos asmos, e no capítulo 15 se nos fala das primícias. Então, vamos, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver o aspecto de Cristo como primícias da ressurreição. Porque a morte entrou no mundo por um homem. Assim também Deus introduziu por um homem
a ressurreição dos mortos. Foi o homem o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. E ressuscitou como precursor. Ele ressuscitou para ser nossa vida ressuscitada, para nos ressuscitar a nós. Então a ressurreição dele é para nós. Nossa ressurreição é a ressurreição dele em nós, pelo Espírito. Então, o primeiro homem que introduziu a ressurreição para nunca mais morrer é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro homem. Se antes do Senhor ressuscitar, já tinha ressuscitado, mas não ainda em incorrupção. Senão a ressurreição é assim como aquela que fez Eliseu, aquelas que fez Elias. E ainda antes de Cristo ressuscitar, ele tinha ressuscitado Lázaro, ao filho da viúva de Naim, mas eles voltaram a morrer. Porque a ressurreição deles foi um milagre passageiro, mas não foi ainda uma administração definitiva de vida eterna. Porque isso tinha que chegar a nós em Cristo. E depois que ele conseguiu a plenitude da ressurreição para nunca mais morrer nem se corromper, agora ele pode passar para nós. Mas tudo começa nele. Assim como a morte entrou no mundo por um homem, também por um homem que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, entrou a ressurreição aos homens. Por lo tanto, ele, Cristo, é as primícias da ressurreição. O primeiro em ressuscitar, em incorrupção, para nunca mais morrer. E disso se fala claramente também aqui, capítulo 15, verso 20, diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então a palavra do Senhor nos fala com toda clareza que as primícias dos que dormem, o primeiro em ser ressuscitado, em glória, em incorrupção, para nunca mais ter que morrer, é Cristo. Ele que é as primícias da ressurreição. Todas as 7 festas falam de aspecto de Cristo. A terceira festa, que foi Cristo ressuscitado o terceiro dia, essa festa das primícias, que nos fala desse aspecto tão importante de Cristo, que é a ressurreição. Irmão, ele é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, nos crucificou com ele e ressuscitou para nos ressuscitar com ele. Esse é o centro do Evangelho. Essa é a coisa mais essencial que nós temos sempre que reter. Então, diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por isso é as primícias. Por quê? Essa palavra é continuidade, porque vem falando em continuidade. Assim como em Adão todos morrem, porque a morte entrou em Adão, entrou para todos os homens e ainda para os animais. Assim também todos, incluídos os condenados, vão ressuscitar também para juízo, para se apresentar no trono branco e dar respostas pelos pecados que cometeram enquanto estavam em seus corpos. Então eles vão
ressuscitar também. Todo mundo vai ressuscitar. Todo homem, seja justo, seja injusto, vai ressuscitar. Porque Cristo vai ressuscitar aos justos para a vida eterna, para galardão, e aos ímpios para a condenação. Mas agora aqui estabelece uma ordem de vida da ressurreição. Diz: todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Ou seja, que existe uma ordem própria na ressurreição. E essa ordem é a seguinte. Primeiro, vou ler nesta tradução, que é muito semelhante a esta outra que tenho em espanhol aqui. Gostaria que algum irmão depois pudesse conferir o que vou dizer agora, com o texto grego, para que vocês percebam com mais clareza a ordem que aparece aqui em outras passagens. Cada um, porém, por sua própria ordem. 2 pontos. Cristo as primícias. Ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia. Essa palavra vinda aqui é parousia. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ou seja, depois do milênio, os demais mortos, ainda os que vão ser condenados, vão também ressuscitar. Quando houver destruído, todo principado vem como toda potestade e poder. Quando você lê esta tradução assim desta maneira, há possibilidade, e aconteceu, que alguns irmãos fizeram separação. Ainda que já vim falando claramente no verso 20, onde diz que ele, Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Mas alguns irmãos, por causa da maneira como está traduzido, não como está no grego, e vou apelar ao grego, mas por causa da maneira como aqui está traduzido, alguns irmãos fizeram separação entre Cristo por um lado e as primícias por outro lado, como se Cristo fosse um e as primícias fossem outros. Mas aqui no verso 23, quando diz cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula, não está falando de dois. Não está falando que Cristo é um e as primícias são outro. No grego, as palavras exatas são as seguintes. Qualquer irmão que possa conseguir o texto, um interlinear, grego-português, se quiser, diz aparquem ton Christou. Essa é a ordem bíblica. A primeira palavra que aparece é aparquem. E depois aparece ton Christou. Ou seja, a ordem da ressurreição, as primícias, as quais são Cristo. Isso que fala literalmente o grego. Você não pode colocar primícias separadas de Cristo. Desse Cristo por um lado e primícias por outro lado. Como se primeiro ressuscita Cristo e depois alguma minoria chamada de primícia distinta de Cristo. E depois os que são de Cristo, como se alguns fossem de Cristo de uma maneira distinta que outros. Basado, não sei se em alguma justiça própria ou em alguma fé diferente.
Porque ninguém é de Cristo basado em justiça própria. Alguém é de Cristo basado na fé, na única fé, na simplicidade da fé. Então, o que disse o texto grego é: cada um na sua devida ordem, aparquem as primícias, aparquem Tom Cristo. As primícias, as quais são Cristo. Como acabava de falar no verso 20. No verso 20 vinha aí falado que Cristo é as primícias dos que ressuscitaram dos mortos. Que a morte entrou por um homem e a ressurreição também entrou por um homem. E esse homem, o primeiro em ressuscitar, para nunca mais morrer e permanecer em incorrupção, esse homem, essas primícias, aparquem Tom Cristo, as primícias, as quais são Cristo. Você não pode fazer diferença entre Cristo e as primícias. O que disse o grego é que as primícias, que é a primeira palavra que aparece na ordem em grego, as primícias são Cristo. E então, depois disse ponto e vírgula. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Mas alguns separam vinda, parousia, de vinda, epifania. Mas a Bíblia fala a epifania da sua parousia. Alguns pensam que há uma venida invisível, primeiro para tomar alguma minoria, essa chamam de parousia, e outra manifestação pública chamada de epifania, como se fossem duas vindas diferentes. Parousia uma e epifania outra. Mas quando você vai no grego, o grego fala claramente a epifania da sua parousia, mostrando que são a mesma coisa. Não que a parousia é uma e a epifania é outra, senão é a epifania da parousia. É uma mesma vinda. E aqui, quando fala depois de as primícias que é Cristo, diz, e depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia. Se fôssemos separar Cristo um, as primícias outro, aquelas primícias seriam na parousia. Já não haveria outra parousia. Mas quando diz, depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia, está mostrando que a parousia é com os que são de Cristo. Nesta mesma carta, neste mesmo capítulo, diz da seguinte maneira, capítulo 15, estamos ainda no capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Ou seja, dentre os filhos de Deus, não é necessário que todos morram para o Senhor Jesus vir. De fato, quando o Senhor venha, alguns estarão vivos. É uma minoria, a maioria morreram. Mas na última geração haverá uma minoria ainda viva, minoria comparada com as muitas gerações que já morreram. Então diz aqui, 51, por favor, leia na sua Bíblia com seus próprios olhos, para que você possa fazer diferença entre o que a Bíblia disse e o que o irmão está pregando. Porque pode ser que o irmão esteja pregando suas próprias palavras, ou pode ser que esteja pregando as palavras que estão na Bíblia. E para você fazer diferença, você tem que seguir na sua Bíblia, a ver se somente o pregador está falando, ou é a própria Bíblia que está falando. Então disse, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, aqueles que estão mortos ressuscitarão com corpos
incorruptíveis como aqueles de Cristo, e os que estén vivos vão ser transformados seus corpos como se fossem em corpos ressuscitados. Transformados seremos todos. Aqui este todos se está referindo à igreja. Aqueles depois, os que são de Cristo na sua parousia. As primícias, as quais são Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua parousia. E então, ao fim, quando entregue o reino, depois do milênio, né? Quando entregue ao Pai o reino, aí é que ressuscitam os demais mortos. Essa é a ordem de vida. E agora passa uns versos um pouquinho mais e continua falando deste mesmo mistério das primícias, que é Cristo, e disse: nem todos dormiremos, nós seremos transformados todos num momento. A ressurreição e a transformação dos que são de Cristo não é em 2 momentos, não é em 3 momentos, não é em 4, 5, 6, 7 momentos, é todos num momento. Todos num momento, como acabava de falar. Depois, os que são de Cristo na sua parousia. Todos num momento. E esse momento, não um momento longo, que tem muitos dias, para que aconteçam nesse momento muitos acontecimentos. Não, esse momento instantâneo, diz, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aqui ele está falando uma ordem. Já por palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele tinha falado a seguinte coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele tinha falado o seguinte. Vou ler desde o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, este é o ensino do Senhor, do Espírito e dos apóstolos, ao respeito de que antes de qualquer de nós seja transformado seu corpo e seja arrebatado, é necessário que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. Então diz assim, versículo 17. No final do 16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, incluído Paulo, os vivos, se era que eles iam estar entre os vivos, os que ficarmos, note, depois, não antes, depois, seremos arrebatados
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Estas são as palavras com as quais temos que nos consolar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não precederemos os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e então logo nós com eles seremos arrebatados, tendo sido transformados, a receber o Senhor no ar. Então essa é a ordem própria da ressurreição. As primícias, as quais são Cristo, depois os que são de Cristo, na sua parousia, e então quando entregue o reino ao Deus e Pai. Essa é a ordem estabelecida pelo Senhor. Então, acerca disso existe uma tipologia que vamos ver em Levítico 23, onde está a tipologia das primícias. Vamos para lá, Levítico capítulo 23. Desde o verso 9, começamos a ler acerca da festa das primícias, que é uma festa que tem que ver com a ressurreição do próprio Cristo. Depois de ter claro acerca das primeiras primícias, então veremos acerca de outras primícias que vêm depois, como resultado da obra das primeiras. Nós não podemos começar com uma preeminência em um lugar distinto que no próprio Cristo. Então, diz aqui, Levítico 23. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 9. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, essa terra, essa boa terra, esse Canaã, essa terra de repouso, é figura da plenitude de Cristo, e cegardes a sua messe, quando se cegar a messe, então trazereis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, o que faz o sacerdote? Pega aquele molho e move, mece aquele molho na presença de Deus. Disse, este, ou seja, o sacerdote, que é o portador das primícias do molho, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Sublinho essa frase. Para que sejais aceitos. Se Cristo não morre e ressuscita e se apresenta diante de Deus, que seu sacrifício foi a nosso favor, ninguém poderia ser aceito. Nós somente somos aceitos no amado, na morte e na ressurreição dele, porque ele morreu por nós e ressuscitou a nosso favor. Por isso nós somos aceitos na morte, na ressurreição, no sacerdócio dele. Então diz assim: no dia imediato ao sábado, ou seja, o domingo, que foi o dia quando o Senhor ressuscitou, o primeiro dia da semana. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Ou seja, um sacerdote que Cristo, movendo o molho, quer dizer Cristo ressurreto. Isso é
Cristo ressurreto. No primeiro dia da semana, dia da ressurreição. No dia em que moverdes o molho, dia da ressurreição, oferecereis um cordeiro sem defeito. Porque quando Cristo ressuscita, o que ele apresenta ao Pai é seu próprio sacrifício que ele realizou por nós. E disse, de um ano em holocausto ao Senhor. Por uma parte, holocausto ao Senhor. Por outra parte, para que nós sejamos aceitos. Uno é para satisfazer a necessidade da justiça, glória e santidade de Deus. E outra parte é para satisfazer nossa necessidade de ser aceitos na base do sacrifício de Cristo. A sua oferta de manjares será 2 dízimas de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, ou seja, 1/5. Que o quinto sagrado sempre Deus reservou 1/5, mas aquele quinto era partido pela metade, como Cristo. Por isso é chamado 2 décimas. Amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, que se refere ao derramamento do seu sangue por nós, a 4ª parte de um hin. E agora note o verso 14. Não comereis pão, nem grãos torrados ou verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Ninguém pode comer nada se primeiramente nosso Pai não come. Ele tem que apresentar primeiro. Nós temos que ser aceitos para poder receber algo de Deus. O sacrifício do seu Filho tem que ser aceito. Se ele tivesse ficado morto, como nós saberíamos que foi qualquer outro iluso que morreu e ficou morto? Quantos pensaram ser alguma coisa, mas ficaram mortos? Mas se Deus ressuscitou seu Filho, é porque estava mostrando que ele era seu Filho, cujo sacrifício foi aceito, e por isso ressuscitou. E quando ele se apresenta, apresentando aquele cordeiro, ou seja, a obra que ele fez por nós, agora sim somos aceitos, e agora sim vamos poder comer alguma coisa. Mas até não receber Deus a seu Filho em primícia de ressurreição, ninguém tem direito de comer nada na nova terra. Ninguém pode comer espigas torradas, fazer nada. Ninguém pode desfrutar nada se primeiro Cristo não ressuscita. E agora sim, depois disso, então o Espírito Santo toma aquilo que é dele e passa para nós. Agora vem uma festa 50 dias depois da outra. Depois daquele domingo de ressurreição, se contam 50 dias, Pentecostes, e aí o Espírito Santo é derramado. E aí sim vão aparecer outros 2 pães de primícias. Outras primícias que são resultado das primeiras primícias, que é Cristo. Se Cristo não é primícias, ninguém mais vai ser primícias. Ele tem que ser as primeiras primícias para nos fazer a nós primícias de as suas criaturas. Mas se ele não morre, ninguém vive. Se ele não ressuscita, ninguém é aceito. Ninguém tem direito a comer nada.
Mas depois daquela festa de primícias, vem a quarta festa, aquela que faz transição entre os dois ministérios, porque agora ele ascendeu e o Espírito Santo começa a comunicar de acima para baixo o fruto da sua intercessão. Então agora vem a quarta festa, que era aquela festa que se celebrava no meio, 50 dias depois daquele domingo. E exatamente Cristo ressuscitou e Deus falou: vocês fiquem em Jerusalém até que sejais investidos de poder do alto. E no dia 50, a partir daquele domingo de ressurreição, veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí então Deus toma a um povo de Israel e a um povo dentre os gentios. E esses dois povos são chamados agora pães de primícias, como frutos da obra de Cristo. Graças a que Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, Deus tem dentre Israel um povo e dentre os gentios um povo. E vamos ler isso aqui na continuidade do capítulo 23. Contareis para vosotros desde o dia imediato ao sábado, ou seja, o domingo, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, ou seja, o dia 50, Pentecostes, que é um domingo também. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Se o Senhor não nos capacita para ser povo, se não nascemos de novo, se não somos perdoados e regenerados, que oferta nós vamos trazer para Deus? Primeiro ele tinha que conseguir todo em si mesmo, para logo passar dele para nós, pelo Espírito, e o Espírito nos fazer frutificar. Então agora, a partir do dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo e caiu primeiro lá em Jerusalém e depois caiu no meio dos gentios também. E agora Deus, a partir disso, começou a receber um povo primeiro dentre os gentios, porque ele, de Israel, porque ele disse: primeiramente ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Deus tinha chamado primícias a Israel. Depois de Cristo como primícias, o povo de Deus está formado por alguns que vieram de Israel e outros que vieram dos gentios. Mas uns e outros chegam a ser nova massa, novas primícias, graças à vida das primeiras primícias, que é Cristo. Então diz aqui, diz assim: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. Ou seja, esse é o fruto da obra de Cristo. Primeiro ele foi movido, mas agora, como consequência do trabalho de Cristo em nós, Deus começa a ter um povo dentre Israel e um povo dentre os gentios. Diz: trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas e 1 efa de farinha serão, levedados se cocerão, são primícias ao Senhor. Então, estas são as outras primícias, esses 2 pães. Mas o primeiro pão era sem levadura, porque o Senhor é sem pecado. Mas respeito da igreja
e de Israel. Deus é realista. Deus sabe que há pecado na igreja em Jerusalém, que há pecado nas igrejas de Judeia, que há pecado nas igrejas de Samaria, que há pecado nas igrejas dos gentios. Então, aqueles dois pais, Deus aceita que sejam levedades. Não deveriam ser, mas Deus é realista. Há pecado na igreja. Israel às vezes peca. A igreja também peca. Então, esse pão dá até levadura. Os pais assim não, porque fala de Cristo. Mas tratando-se já de nós, Deus é muito realista. Então, amados, aqui vemos que aparecem outros dois pais chamados de primícias, que são dois. E vamos ver que a Bíblia refere que um desses pais é Israel. E outro desses pais são essas igrejas. Não somente alguns dentro da igreja, as igrejas de Israel em geral. Vamos ler isso na Bíblia. Então vamos para Jeremias. Se você quer ver comigo, nos primeiros capítulos de Jeremias, capítulo 2 de Jeremias, verso 3, diz a seguinte palavra, Deus. Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que os devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, aqui o Senhor mesmo está falando que as primícias da sua colheita, aquela nação primogênita que Deus começou a tomar dentre a terra, era o próprio Israel. Israel era as primícias. E por isso, quando Paulo em Romanos começa a falar de Israel, diz: e se as primícias são santas, também é a massa restante. E se está referindo a Israel. E por isso, em Apocalipse, capítulo 14, aparecem os 144.000 chamados de primícias. Agora, alguns irmãos fazem diferença entre os 144.000 do capítulo 7 e os 144.000 do capítulo 14. Mas escutem isto com cuidado, meus irmãos. A segunda parte de Apocalipse, que é do capítulo 12 até 22, é a segunda parte da profecia. Quando o anjo vem com o livro aberto e disse para João: João, come este livro, porque é necessário que profetizes palim, no grego. Profetizes de novo, uma outra vez, acerca de povos, nações, tribos e línguas. Então, aquele livrinho que comeu João, e daí surgiram as profecias do capítulo 12 até 22, é uma segunda parte da profecia, onde ele está profetizando de novo acerca de algo que já tinha sido profetizado antes. Não está profetizando em continuidade cronológica, está voltando a profetizar o que já tinha sido profetizado. Então, 144.000 que aparecem na segunda parte de Apocalipse é voltar a profetizar o que já tinha profetizado antes, acerca de povos, nações e tribos. Não está falando uma profecia diferente, está voltando a profetizar acerca do mesmo. No capítulo 7, os 144.000 são das tribos de Israel. A Bíblia diz o seguinte: em boca de 2 ou 3 testemunhas deve constar toda a palavra.
em boca de 2 ou 3 testemunhas. Se existe uma palavra que fala dos 144.000, essa é uma palavra. Tem que haver outra palavra que fale do mesmo, para verificar que essa palavra é de Deus. Mas se a outra fala de outro grupo diferente, não está nem confirmando o 7 e o 14, nem 14 e o 7. Apocalipse 7 é confirmado por Apocalipse 14. Apocalipse 14 é confirmado por Apocalipse 7. E Apocalipse 14 fala que aqueles 144.000 são primícias. Mas ainda mais, se você vai para o livro de Sofonias, quando fala de aquele remanescente final de Israel, você vai ver que se fala deles com as mesmas palavras, quase iguais, que aparecem em Apocalipse 14. Um povo limpo de boca. O que se fala dos 144.000 do capítulo 14 de Apocalipse. Se fala com essas mesmas palavras em Sofonias, como do remanescente final de Israel. Então, se o que se fala em Sofonias é remanescente de Israel, e se fala com as mesmas palavras, iguais, que Apocalipse 14, então essas primícias, que assim é chamado, os 144.000 de 14, são Israel. E são os mesmos 144.000 das tribos de Israel que aparecem no capítulo 7 e que são chamados por Deus de primícias. Deus tem um povo de meio de Israel. A palavra que fala da plenitude dos gentios fala da plenitude de Israel. Número escolhido por Deus para completar os eleitos de Israel. E o número escolhido por Deus para completar os eleitos dentre os gentios. Deus tem um povo tomado dentre os gentios e um povo tomado dentre Israel. E esses dois povos são resultado da obra de Cristo. Cristo é as primícias, que faz primícias a Israel e que faz primícias à igreja. Agora vamos ler que a igreja são as primícias. A igreja, assim como temos listo que Israel é primícias, é um pão de primícias, vamos ler que a igreja, que é tomada dentre os gentios como um povo, para seu nome também é primícias. Porque depois de aquelas primeiras primícias que Cristo ressuscitado, passando aqueles 50 dias, quando vem o Espírito Santo, Deus começa a recolher 2 pães. Deus começa a recolher um povo dentre os judeus e um povo dentre os gentios. E esses são os pães de primícias. Então vamos ler isso. Especialmente vou ter que apelar ao grego, porque às vezes as traduções estão tão simplificadas, às vezes são traduções mais teológicas que exegéticas, então você não percebe tudo que elas dizem no grego. Mas qualquer irmão que possa ter acesso ao grego, vai, revise isso que estou dizendo aqui. Lembre a palavra primícias, que no grego é aparken. Aparken. Então agora vamos a 2 passagens no Novo Testamento, a Tiago e a Tessalonicenses. Vamos primeiro a Tiago. Epístola do apóstolo Tiago. Romanos já estou dando por sentado. Tiago, que vem depois de Hebreus, disse, 1:18. Tiago 1:18. Pois, segundo o seu querer,
Ele, ou seja, Deus, o Pai, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, o Espírito Santo, pela mão do apóstolo Tiago, está ensinando que os nascidos de novo, que ele fez nascer de novo, ele, ao nos fazer nascer de novo, nos fez primícias das suas criaturas. Então, aqui as primícias, segundo o ensino do Espírito do apóstolo, se refere aos nascidos de novo. Ele nos fez nascer de novo, para que sejamos primícias dessas criaturas. Como Paulo disse, os que temos as primícias do Espírito, estamos gemendo e o resto da criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, quem são as primícias aqui? Este outro pão de primícias, os nascidos de novo. Não está falando de menos, não, está falando dos regenerados. Disse: pois segundo o seu querer, o Pai nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, por isso que diz que depois daquele dia de Pentecostes, o Senhor tomou outros 2 pães de primícias. Na festa das primícias, antes da festa de Pentecostes, ele tomou as primeiras primícias, que é Cristo. Pero a obra de Cristo produziu para Deus 2 povos. Um pão, que é primícias, que é Israel, agora em Cristo. E um outro pão, que é os gentios, como povo para o nome de Deus, como igreja. Porque é testemunha de Deus. Então, aqui os que são chamados de primícias de suas criaturas são os regenerados. E isso fala não somente Tiago, sino Paulo fala a mesma coisa. Vamos a ler isso de Paulo, vamos segundo os Tessalonicenses. Oxalá você marque esses versos, oxalá você possa estudar bem esses versos no grego, e oxalá você possa falar o mesmo que fala Paulo e os apóstolos. Segundo Tessalonicenses, vou ler desde o verso 13, capítulo 2, verso 13, porque aqui a tradução diz as coisas como disse, de uma maneira um pouco teológica. Qual é uma tradução exegética, a diferença de uma tradução teológica? Uma tradução exegética é aquela que vai ao texto grego para dizer o que o texto grego disse. Mas uma tradução teológica é quando eu tenho alguma escola e quero fazer dizer a palavra o que a minha escola diz. Então, se a escola é calvinista, mas o que está escrito na Bíblia não é tão calvinista, de minha tradução tende a ser muito mais calvinista do que está no texto. Isso é uma tradução teológica, querendo forçar, às vezes apagar ou às vezes sublinhar demais. Mas nós temos que ir ao texto grego, deixar a ele falar o que ele disse. Só assim vamos a aprender. Se nós vamos a dizer a palavra o que ela tem que dizer e não deixamos a ela falar como ela quer, então nós não estamos escolhendo a palavra de Deus, sino que escolhemos outra coisa antes de ouvir a ela. E não queremos ouvir a ela como está escrita, sino como nós gostaríamos. Então, amados, se a palavra está direta e eu estou torto, eu não posso entortar a palavra. Eu tenho que me endireitar para com a palavra. Amém?
Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Escuta como fala aqui o grego. Primeiro vou ler como está a tradução aqui, mas depois vocês vão ver no grego. Tomem nota disso e vão comprovar no grego. Eu sei que alguns podem fazer isso aqui mesmo na cidade. Então diz aqui, entretanto, diz Paulo, 2,13, 2 Tessalonicenses, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus, disse aqui, vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Sabe como diz o grego aqui, onde diz, Deus vos escolheu aparquenton soteriam, ou seja, primícias para a salvação. Isso que diz o grego. Não diz desde o princípio. A palavra desde o princípio não é aparquem, princípio é arqué. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Princípio é arqué, mas primícias é aparquem. É parecido, mas não é a mesma coisa. Primícias é aparquem. O que disse o Espírito Santo é que, falando à igreja de Tessalônica, que Paulo está feliz porque Deus escolheu a igreja. Escolheu a igreja como aparquenton soteriam, como primícias para a salvação. Então, o que Paulo está chamando de primícias é a igreja. O que Tiago está chamando de primícias é a igreja também. Aí você vê os dois pães. Tiago escreveu para os dispersos das tribos de Israel, mas que receberam o Messias, e está chamando a eles de primícias dessas criaturas. E agora Paulo está falando para a igreja dos Tessalonicenses, dentre os gentios, mas que receberam igualmente a Cristo. E disse que Deus os chamou primícias para a salvação. Aí você tem os dois pães de primícias, obtido dentre um povo judeu e dentre um povo gentil, como resultado de Cristo como primícias. Cristo é as primeiras primícias. Lá, em 1 Coríntios 15, diz Cristo, as primícias, original, aparquenton Cristo. As primícias é a primeira palavra, as quais são Cristo. E depois dessas primícias se derrama o Espírito Santo, porque ele ascendeu, ele intercedeu, sua oferta foi recebida, e tendo recebido a promessa do Pai, derramou isto que vocês deixam ouvir, derramou o Espírito Santo. E derramou o Espírito Santo primeiramente allá em Israel, porque tudo tinha que começar em Jerusalém. Porque a igreja, irmãos, escutem, daqui a pouco vamos entender melhor isto. A igreja começa e termina com Israel. Primeiro, Jerusalém. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão ainda por caminho de gentios, ainda não. Eu tenho outras ovelhas que não são ainda deste rebanho. Vou trazer, vou juntar, vai haver um só rebanho, um só pastor, mas por enquanto vocês vão começar buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel primeiro. Primeiramente é o judeu, depois é o grego. Jerusalém primeiro, então Judeia, então Samaria, isso é Israel, as primícias. E aí começa Tiago falando das primícias das criaturas.
e fala da sua regeneração, e diz que são primícias. Esse é um dos pães que se recolheu depois de Pentecostes. E agora temos o outro pão, dentro um povo nascido dentre os gentios, que é primícias de salvação. Então Israel é chamado de primícias, e a igreja é chamada de primícias, porque o povo de Deus, que vem a partir de Pentecostes, está formado por madeira que vem dos judeus e madeira que vem dos gentios. Salomão tinha que construir aquele templo, e uma parte da madeira se recolhia nos próprios montes de Israel, e outra parte da madeira da casa de Deus se recolhia por Jope, vinha dos gentios, chegava pelo mar até Jope. E quando Pedro estava em Jope, o Senhor falou: Pedro, mata e come. Não, não vou comer. O que eu limpei, você não chame como no imundo. E aí Deus mandou a Pedro abrir a porta dos gentios para a casa de Deus, justamente em Jope. Em Jope, que era o porto onde chegava a madeira dos gentios para fazer parte da casa de Deus. Aí em Jope, Pedro tinha que abrir as portas. E aí em Jope hoje está o aeroporto de Tel Aviv, onde entram todos os gentios para Jerusalém. Aleluia! Então, amado, Deus vai fazer em Cristo um só rebanho e um só pastor. Por enquanto que os judeus não tenham Cristo, você pode falar de Israel por um lado, da igreja por outro lado. Mas quando um judeu recebe a Cristo e um gentil recebe a Cristo, por causa de Cristo já não há mais judeu nem gentil, há um só corpo. As pessoas são inseridas no bom olivo, um mesmo rebanho, um mesmo pastor. Mas dentre esses dois povos, dois testigos. Deus falou que Israel são seus testemunhos, e falou da igreja também somos seus testemunhos. Número 2, número de testemunho. Por isso aparecem dois pais de primícias, diferentes as primícias, que é Cristo, consequência dessas primeiras primícias. Então estamos vendo que existe a continuidade da festa das primícias, a festa de Pentecostes. E aí então o Senhor falou assim: vocês recebereis poder quando tenha vindo o Espírito sobre vós, e me sereis testemunhas, começando em Jerusalém. Ou seja, depois da festa de Pentecostes, vem a festa das trombetas. A festa das trombetas é Cristo sendo anunciado. Cristo sendo anunciado. Mas onde começa? Em Jerusalém. E onde termina? Em Jerusalém. Porque Deus tem que começar em Jerusalém e ir primeiro às sinagogas. E se eles não se julgam dignos, então se vão para os gentios. Mas quando tem entrado a plenitude dos gentios, Deus voltará a Israel de novo. A primeira nação que tinha que ouvir e a última nação que tem que ouvir é Israel. A igreja começa em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, em Israel. E a igreja termina outra vez lá. A igreja termina lá. O Senhor voltando-se dos gentios de novo para Israel, para insertar aos últimos eleitos no bom olivo e fazer um rebanho e um pastor. Mas, irmãos, já meu tempo acabou aqui. A partir desta hora, vai ficar um espaço aqui para que os irmãos participem. Vamos ver se conseguimos hoje à noite correr um pouquinho com trombetas, Yom Kippur e Sukkot à noite. Vamos correr. Se acabou o tempo.
Então vamos parar por enquanto aqui. Vamos dar graças a Deus. Querido Pai, agradecemos estas oportunidades, ainda que rápidas, ainda que correndo, mas de todas maneiras o Senhor chama a nossa atenção a estes aspectos da Tua Palavra. Senhor, confiamos a Ti tudo o que lemos da Tua Palavra, tudo o que ouvimos. Não queremos nada de maneira crua, todo através de Ti. Invocamos Teu nome, para que seja o Senhor quem confirme o que é do próprio Senhor. Concede aos irmãos investigar, pesquisar no texto grego, ver se estas coisas são assim como os bereanos fizeram. Ajuda-nos, em nome de Cristo. Amém.